Olá amigos, olá amigas. Hoje eu vou falar um pouco sobre esses grupos da extrema direita que estão se formando ou já se formaram no Brasil, e no ano de eleição não deixa de ter a relevância que merecem, né? O povo, né, está diante da formação desses grupos que levam ao radicalismo, né? Muitas vezes as pessoas, né, a acreditarem neles, nas palavras que eles falam, né, no discurso deles, muitas vezes calcado no ódio, né, na dominância, né, que é próprio desses grupos, né, que classificam algumas pessoas como seres inferiores e outros como seres superiores. E, evidentemente, eles se classificam como seres superiores e, com isso, querem dominar aqueles grupos ou aquelas outras pessoas que eles classificam como seres inferiores e, muitas vezes, apregoam a morte, né? A democracia para eles passa longe, né? A democracia pura, a democracia de respeito e tal, passa longe deles. Então, isso e muito mais fazem com que esses grupos sejam extremamente perigosos para qualquer nação e especificamente para o nosso país, né? Então eu vou tratar um pouquinho aqui sobre esses casos, esses grupos, né, que surgiram, né, estão surgindo, e desde 2018 que estão assim enlarguecendo a quantidade de pessoas e de grupos que estão levando o Brasil para uma face da extrema direita, né? E isso não é nada bom para o nosso povo. Na verdade, os extremos são nocivos para qualquer país, para qualquer nação, né? E a extrema direita, principalmente, né, que eles pregam a classificação de minorias, né? Na visão deles, classificam como minorias e de muitas vezes querem massacrar as minorias de uma forma ou de outra. Tem surgido pessoas que no afã de defender a democracia têm levado a discutir ou declarar-se favorável ao surgimento de partidos de extrema direita, como por exemplo o que prega o nazismo ou outros tipos de ideologias. Meus amigos e minhas amigas, isso devemos combater com veemência e com força para que essas ideias não prosperem. Outros que querem intervenção militar, querem que a democracia morra, né, e sejam implantados regimes que, na visão deles, são mais apropriadas, né? E todos esses tipos de narrativas, né, levam ao caos, né? Na visão dele, eles querem a coisa mais absurda, que é até difícil dizer, que com esses grupos dominando, com essas raças dominando, com esse tipo de pessoas dominando, a nação fica mais próspera e produz mais, e etc, etc. É a coisa mais absurda que alguém poderia ouvir, né, de alguém. E eles fazem, ou tentam fazer, com que outras pessoas acreditem, né? É uma coisa impressionante. Segundo uma reportagem do jornal o Globo, dados da ONG norte-americana Anti-Defamation League, ADL, mostram que hoje o Brasil é o país do mundo onde mais cresce o número de grupos de extrema direita, concentrados, de acordo com o monitoramento do Observatório da Extrema Direita e de pesquisa da professora Adriana Dias,
da Universidade de Campinas, a Unicamp, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são aonde se concentram o maior número desses grupos antidemocráticos e de extrema direita, né? Esse observatório da extrema direita é formado por acadêmicos de mais de 10 universidades brasileiras e de outros países, né? Quer dizer, tem toda credibilidade. Esses estudos, pelo menos esse estudo, mostram que grupos estão se proliferando, né, por diversas cidades, diversos estados, pregando essa ideologia da extrema-direita, em que levam a muitos conceitos que são extremamente discriminatórios, né? E, como eu falei, sempre tentando levar a supremacia, né, ou fazer com que as pessoas acreditem na supremacia daquilo que eles divulgam, daquilo que eles pregam, né, daquilo que eles acham que sejam superior. E, repito, devemos firmemente combater a esses grupos pelos mais diferentes meios que a gente possa ter, né? Lógico, sem a violência, na palavra, nas ideias. O democrata, o verdadeiro democrata, não prega a violência. Ele prega a ideia, ele prega o diálogo, ele prega o discurso, ele prega o conhecimento, não a violência como esses de extrema direita pregam, né? Quem faz isso, quem prega com a violência, ele vai para o extremo, né? Vai ser classificado como extrema esquerda, né? Extrema esquerda pode fazer isso também, eventualmente, né? Que repito aqui, é totalmente deplorável, né? E não devemos ir para esse lado. Devemos sim pregar a democracia, o diálogo, né? O respeito aos diferentes, né? Devemos respeitar a todos e nunca devemos ir para o radicalismo, né? Sempre devemos respeitar os outros, né? Nos últimos dados em mãos dos pesquisadores consultados lá pelo Globo, né? E confirmam que São Paulo é o estado com maior presença de grupos. O motivo um dos motivos, né? A quantidade de pessoas que vivem no estado, que é o estado mais populoso da nação, né? Foram contabilizados, né, esse estudo, agora recente, que os pesquisadores consultados lá pelo Globo, contabilizaram 137 grupos de extrema-direita no estado de São Paulo. Desses 137, 51 estão na capital, São Paulo, na capital de São Paulo. Também foram encontradas células de extrema-direita em Piracicaba, Campinas, Ribeirão Preto e São Carlos. Em todo o Brasil, vejam só, em todo o Brasil são mais de 530 células extremistas que, em relatório feito nos primeiros meses deste ano, 2022, a professora Adriana dividiu em categorias de acordo com as suas ideologias, né? Porque, na verdade, esse de extrema direita, eles têm várias e várias ideologias e cada uma dessas ideologias, os indivíduos que a pregoam, classificam como a dominante, como a mais importante, né? Por exemplo, iterista nazista, veja, negação do Holocausto, ultranacionalista branco, radical catolicismo, fascismo, supremacista, criatividade Brasil, masculinismo, supremacia misógina e neopaganismo racista. Em 2019, a especialista detectou 334
células e agora passou para 530 células. É uma quantidade absurda, né? Então, não devemos aceitar isso. Devemos combatê-la com firmeza, né? Nessas eleições, não devemos muito bem ficar de olho nesses grupos, que eles vão querer eleger deputados, senadores, né? E para que tenham voz ativa nas assembleias e no Congresso Nacional, né? E as pessoas democráticas de todos os partidos que se classificam, que se inserem na democracia verdadeira, né? Não nesse extremismo de direita, combata isso, combata com firmeza, porque não devemos viver num mundo calcado nessas ideologias extremistas, né? Repito, devemos sim ter a liberdade de expressão, termos a força dos nossos pensamentos, das nossas ideias, mas que elas não prejudiquem outros, que elas não subjuguem outros, que ela seja uma somatória de pluralismo que convirjam para uma sociedade mais justa, em que todos tenham voz e vez, mas que o somatório de tudo seja algo que leve ao ganho de todos, ou seja, que todos saiam ganhando e que exija e exista, né, uma convergência para o melhor para todos. Isso sim, devemos lutar, devemos batalhar, né, para que isso ocorra. E também, ao mesmo tempo, devemos lutar, batalhar contra essas ideologias extremistas. É isso, meus amigos e minhas amigas. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, o que você acha dessas ideologias extremistas de direita que relatamos aqui. E deixe o seu depoimento, o que você acha, o conhecimento que você tem a respeito disso, as histórias que você eventualmente possa ter, o que você tenha presenciado eventualmente, né? Deixe aqui o seu comentário e também não se esqueça de se inscrever. Um abraço e até mais.